Seja bem-vindo ao nosso episódio 17. Eu sou Gisélia Eirado, criadora deste programa. Ajudo técnicos em ciências exatas a destravar o raciocínio lógico e a inteligência matemática. Mesmo que já tenham travado várias vezes antes, mesmo que sintam que não sabem matemática básica. O tema de hoje do nosso episódio 17 é como aprender matemática de verdade sem decorar. Você sente que falta autonomia no seu pensamento matemático e você diz: cara, parece que eu dependo de alguém para tudo. Não consigo pensar sozinho em nada de matemática, nada que envolve números. Eu fico nessa dependência. Isso me dá vergonha. Isso me deixa uma insegurança muito grande. Sabe, mano, eu olho para o problema e fico esperando alguém me dar o caminho, me dar aquela dica, sabe? Não sai nada da minha cabeça, não sei por onde começar. Meu irmão, não importa o quanto eu tento, parece que eu preciso de cola para tudo. A matemática para mim é tipo um GPS. Se não tiver alguém me guiando, eu me perco. Só de ver os números já desanimo, porque não confio em mim mesmo para resolver. A minha autoconfiança é muito baixa. Eu estou sempre me sentindo fracassado. E isso, cara, me levou a abandonar a faculdade. Ou até, se eu quiser voltar para a faculdade, eu tenho medo de encarar um curso para me qualificar e para alcançar os meus sonhos. Isso dói. E eu fico pensando como é que eu vou vencer isso. Sabe, eu não consigo conversar com ninguém. Eu não tenho com quem falar isso. As pessoas não compreendem, não compreendem. Sinto que não vou conseguir resolver esse problema de matemática na faculdade e profissionalmente. Me dá um branco total. Na faculdade ou no trampo, eu travo na hora H. Sempre fico com medo de passar vergonha na frente dos outros, sabe? Muito chato. Parece que eu não entendo. Todo mundo vai na minha frente e eu fico para trás. Todo mundo passando e eu vendo aquilo, e aquela tristeza me consumindo por dentro. Já perdi vaga de emprego por errar coisas bobas de matemática, acredita? E eu sei isso. Quando pedem para explicar ou resolver, eu começo a suar frio. Parece que não sei nada. Fico bloqueado. Eu acho que isso é psicológico. Tudo que me travou, e às vezes eu fico sim, pensando em meditação, refletindo. E eu tenho a sensação que tudo isso é porque na escola eu não consegui realmente aprender. Eu só decorei para fazer provas, porque o professor cobrava igual que ele tinha feito no caderno. Então, eu ficava decorando, 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 só usando a memória. Só que eu acho que agora isso teve consequências. E como eu gosto da profissão técnica, e a profissão técnica precisa de matemática, eu vejo que a escola me deu como resultado esses problemas que eu tenho agora. E só que isso está batendo no meu emocional. Isso está me trazendo muito fracasso, muito sentimento de fracasso,
baixa autoestima. Sabe? A minha mente trava. Não sai nenhum raciocínio direito. Nenhum. Para mim, a matemática não faz sentido. É tudo confuso e embaralhado. Meu amigo, isso acontece justamente porque você não aprendeu matemática do jeito certo. Você aprendeu no método tradicional, no método que tudo é entregue pronto para você, sem se preocupar com seu raciocínio lógico, com a sua inteligência, com as suas habilidades e capacidades que você tem para aprender. Isso tudo tem que ser trabalhado na escola. Mas não foi. É tudo feito, é como se eu pegasse um hambúrguer, enfiasse na tua garganta e dissesse, engole inteiro. Eu vou dizer assim, poxa, mas eu não posso tirar um pedacinho de cada vez e mastigar? Não, engole inteiro. Porque ficaram com a matemática com você. Por isso que você se sente confuso, embaralhado. E você não queria isso, você queria ir pegando de pouquinho, de pedacinho em pedacinho, mastigando, saboreando. Mas isso não foi feito. Com isso, você não construiu esquemas mentais. O que são esquemas mentais? É a estrutura mental que precisa ser construída para você ir em cima dessa estrutura, construindo novos conhecimentos matemáticos e se tornando empoderado em matemática, sentindo que a matemática é lógica e dá para caminhar nela. Então, o que acontece? Você diz, eu vejo exercício, mas não sei nem por onde começar. Parece que eu estou vendo grego, russo, sei lá o quê, árabe. Tem hora que me sinto burro mesmo, na moral. Dói muito, parece que meu cérebro não liga no modo lógico. Liga sim, amigo. E você tem lógica. Você tem uma jornada de vida que você viveu até agora e você usou lógica. Pode não ter sido uma lógica mais elaborada, mas você usou lógica. Todos nós usamos lógica na vida. Ah, mas para a matemática é diferente. Matemática você vai ter que ir trabalhando. É como comer um hambúrguer por pedacinhos, entendeu? Viu que eu fiz a analogia com o hambúrguer? Que você pega, morde um pedacinho, mastiga, saboreia, engole. Assim, a matemática também. As coisas tinham que ser feitas passo a passo, de pedacinho em pedacinho, respeitando essa sequência, né? Mas isso não foi feito. Então, tem sequelas. Quando as coisas não são bem feitas, elas têm sequelas. Então, o que é aprender matemática, na verdade, sem decorar? Aprender de verdade é entender o que está sendo feito. Conseguir explicar com as suas próprias palavras, conseguir usar a matemática na vida real, sem precisar decorar fórmulas. É claro que você, para aprender matemática, você também usa a memória. A memória nós usamos para tudo na vida. As pessoas que não têm memória têm muita dificuldade na vida. E aí é um caso já médico para tratamento. Mas aqui não é o caso. Sabe quando você entende o sentido das coisas, como construir uma receita sem precisar seguir um papel? Pois é, isso significa que você tem autonomia. E isso pode ser trabalhado, com certeza. E na matemática a gente faz isso. Você aprende um conceito bem trabalhado, com exemplos, com exercícios, com algumas aplicações práticas, e depois, ou você vê de novo, revê aquilo que você aprendeu, e aí você fica tão empolgado porque você entendeu, e você vai dar aula para outra pessoa. Você vai falar, cara, olha o que eu aprendi hoje. Você conta para a pessoa o que você aprendeu,
que é uma aula que você está dando para ela, mesmo que ela não entenda. Mas você está fixando o seu conhecimento, você está expandindo o seu cérebro, você está construindo os esquemas mentais, você entendeu? Isso está te dando poder. É uma coisa simples de fazer, mas te empodera. Isso sim. Então, é bem diferente você fazer isso do que você decorar uma coisa que não tem sentido para você. Não tem o menor sentido, não faz. Né? Quando você não conseguiu assimilar a sequência lógica, por que que isso dá nisso, dá nisso, dá nisso, dá nisso? Se você não assimilou, não entendeu essa sequência lógica, porque ela não foi dada, sabe, como os pedacinhos de hambúrguer para ir mastigando, saboreando e engolindo? Pois é, a mesma coisa. Se você não conseguiu fazer essa sequência lógica, você está engolindo o hambúrguer inteiro. E aí isso está te dando mal-estar. Não está digerindo. E a angústia depois eu vou precisar disso, mas eu não entendi. Como é que eu vou usar uma coisa que eu não entendi? É esse o problema. A diferença de você entender essa parada da matemática. As pessoas confundem, muita gente acha só aprende quem decora tudo. Mas isso só serve para passar na prova. Depois, passa um tempo, você esquece, você trava, sente medo. O verdadeiro aprendizado, ele fica para toda a vida. E qual é a diferença entre aprender e decorar? Decorar é só repetir feito papagaio. É só memorizar. Só usa a memória. É claro que a memória é importante para aprender e para conseguir usar, criar, resolver, até explicar para outras pessoas, ou para os seus filhos, se você tem, ou para colegas de trabalho. Agora você sabe a sequência, você entendeu os porquês, você percebeu os pilares daquela teoria, daquele conteúdo em matemática. Então você continua sendo empoderado e você se sente feliz. Cada vez que a gente aprende uma coisinha desse tamanho que você compreende, a alegria que você sente, ela é muito grande, ela é indescritível. Isso ninguém rouba de você. Ninguém. As pessoas roubam celular, roubam casa, roubam dinheiro, roubam uma opção de coisa da gente. Mas o prazer da aprendizagem, a felicidade, a sensação de poder, ninguém rouba. É seu. É seu. E quais são os tipos de aprendizado? Bom, tem o decoreba. O decoreba também é um aprendizado, né? Ele também é um aprendizado. Mas se você decorar e todo dia você for lá e relembrar um pouquinho, ele também vai entrando e sedimentando. Só que você decora só para a prova. A boa prova é você, eu tenho uma nota, vou passar de ano, está tudo bem, conseguiu o meu canudo. Só que quando você vai para a sua vida prática, para a sua profissão, você precisa daquele conhecimento, aí começam as dores. Começam os desesperos, porque aí você não tem mais um professor para te ensinar. Você tem que caminhar sozinho, você tem que ter autonomia. E o que você está sentindo de dor, de estresse, de desespero, e fugindo dos seus sonhos, fugindo daquele concurso que você quer fazer, fugindo de voltar para a faculdade, fugindo de se qualificar para poder ser promovido, crescer na carreira. Aí você tem a sequela do ensino por decoreba, que é a fuga. Você foge de tudo, o medo, a vergonha, sentimento de fracasso, a dor.
e um monte de crenças limitantes. Eu não tenho talento para matemática. Eu sou muito ruim em matemática. Eu nunca consegui aprender matemática. Matemática é só para gênio. Eu sou horrível. Matemática é só para quem nasceu com um dom. Eu não nasci com esse dom. Olha as crenças, olha os mitos. Para você aprender matemática, você não precisa ter dom. Você precisa estudar. Você precisa se dedicar. Você precisa ter sido submetido a um método que respeita o seu raciocínio e respeita a sua capacidade, a sua inteligência, que é dado passo a passo, igual hambúrguer, cada pedacinho na boca. Saboreia, engole. Agora, outro pedacinho. Agora, enfia um hambúrguer de uma vez na tua boca. Você vai morrer entalado, vai perder a respiração, vai ter problema gástrico, vai se sentir empanzinado. É o que a matemática, o ensino tradicional faz em você, que você fica desesperado. Eu dei aula particular, além de dar aula em universidade, eu dei aula particular, e uma vez eu dei aula particular para uma aluna, e o irmão dela, com 10, 11 anos de idade, já tinha gastrite provocada pela matemática. Ele baixava hospital. Quando chegava a época de prova, ele ficava tão mal da gastrite que ele baixava hospital. Aí a irmãzinha dele me contava. Eu falei, cadê Bernardo? A professora está no hospital com problema de estômago. Por causa da matemática. E ele era bom aluno, hein? Ele era bom aluno, ele era aluno de 8 e ia para cima. Mas olha o desespero dele. Eu fiquei impressionada. E assim, o que é que te ensinaram na escola? Tudo com decoreba? Você tem que ter a compreensão do conhecimento. Você tem que entender o conhecimento. Você tem que praticar, tá? Tem que entender e aplicar o que é ensinado. E é isso que é feito nos cursos, bem, que tem metodologia adequada, uma metodologia mais atual, que ensina as coisas passo a passo, sem pular etapas, dando suporte no conhecimento da matemática básica, na álgebra básica, para que você possa avançar. Então, à medida que você tem esse suporte paralelo, você vai relembrando. Sem o estresse, sem a angústia, daqui a pouco ela entrou em você e ela passa a ser uma coisa normal, natural. E quais são os benefícios de aprender acompanhando e entendendo a lógica do conteúdo matemático? Aprender assim te dá liberdade, confiança, orgulho de ensinar até para os seus filhos, se você tiver. Te dá poder, você se sente empoderado. E investir nisso é investir em você, na sua carreira, na sua paz, na sua liberdade, na autonomia do seu pensamento, no respeito ao seu raciocínio lógico, no respeito à sua inteligência. Você vai estar construindo os esquemas mentais, as conexões neurais. As conexões, nós construímos conexões neurais o tempo inteiro em tudo. Em tudo. Mas nos conhecimentos novos de matemática, de outras disciplinas também, você está sempre construindo conexões neurais. Mas desde que você procure aprender o conteúdo, elas se tornam mais parrudas, seu cérebro vai ficando mais inteligente, muito mais inteligente. Vai elevar a tua autoestima, a tua segurança. E você vai receber reconhecimento de todas as pessoas que estão à sua volta, do seu chefe, dos seus pares no trabalho, da sua família, dos seus amigos, porque eles estão vendo a sua capacidade e habilidades desenvolvidas que estavam aí paradinhas, escondidas. Aí eles achavam que você era preguiçoso, que você não queria nada, que você era incompetente. Não.
Você vai se sentir agora em outro patamar. E isso vai te dar um bem-estar enorme. E o maior benefício qual é? Você nunca mais vai travar diante de ninguém, de nenhum problema, e não vai mais ficar com aquele sentimento: eu sou burro, eu sou ruim para matemática, eu não tenho essa capacidade. Então, isso vai gerar em você o quê? Uma autonomia de pensamento. Você vai resolver problemas que antes você se achava incompetente. Mesmo quando você estiver fora da escola. Porque você aprendeu. Aprender é isso. Aprender é ganhar poder. O seu cérebro estará mais inteligente porque seus esquemas mentais aumentaram e estão mais parrudos. Quais são os benefícios de aprender por decoreba? E tem benefício? Você vai perceber que o seu cérebro está dizendo para você: olha, eu quero desafio. Você só usa e valoriza a memória de curto prazo, que logo, logo vai te fazer esquecer o que você decorou. E eu fico aqui, cheio de competências para ser desenvolvidas, e você não me desafia. Eu estou aqui parado. Quero me tornar mais inteligente. Na verdade, o se satisfazer com decoreba é aceitar permanecer no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades, sofrendo os esquecimentos posteriores da memória de curto prazo que vai se apagando. Se você não fizer isso, vai sempre depender de estar sempre decorando e esquecendo fórmulas. Dependendo de outras pessoas para te dar aquela cola. Você perde autonomia de pensamento. Vai sempre estar assombrado pelo medo da matemática, que vai te paralisando e que vai deixando em você a sensação de que você nunca vai conseguir alcançar aquele sonho que você tem lá no íntimo. E qual o melhor momento para mudar esse cenário de dependência e de medo? O melhor momento é agora. Independente da sua idade. Porque a idade é só um número, não é? Então, independente da sua idade, o momento de começar é agora. Não existe passou o tempo. Não existe eu estou velho para aprender. Não, você aprende em qualquer momento. Seu cérebro é saudável, você tem saúde. Ele vai aprender em qualquer momento. E ele precisa aprender para não adoecer. A idade, não determina o momento de aprender. Só existe o agora. Aprenda agora, faça tudo agora. Cada dia um pouquinho. A neurociência já mostrou que o cérebro tem a propriedade de plasticidade. Ele aprende sempre, ele não está doente. E como fazer isso? Ora, o maior erro é tentar decorar tudo sem entender. Comece buscando entender o porquê. Tudo tem porquê, o porquê das coisas. Não só o como fazer, mas o porquê. Escolha método diferente do tradicional. O método tradicional, ele é estático. Ele é repetitivo. Ele vem com decoreba. Porque os professores pensam assim: eu vou facilitar a sua vida. Ele não está facilitando a tua vida, ele está criando problemas futuros e grandes. E vocês estão sentindo esse problema. Como tudo é estático, não tem visualização, não trabalho passo a passo, dá pulos significativos no desenvolvimento do conteúdo, e esses pulos vão causar um problema muito grande na sua aprendizagem. E você vai cada dia achar que é mais burro, que não tem condições de aprender matemática. E outra coisa, você vai voltar para a escola tradicional, que já te deu tanto problema, você vai fazer
do mesmo, de igual forma, o método tradicional, e vai colher a mesma coisa, o fracasso, as dores, as crenças. Ah, mas eu posso conseguir passar com muito sofrimento, né? Mas tudo bem. Esse é o cenário. Você escolhe, porque quem está no comando da sua vida é você. Então você pode organizar um caderno para fazer anotações com suas próprias palavras. Isso é interessante. Reveja as explicações animadas, pause, volte, explique para você mesmo e sempre que possível conte para as outras pessoas o que você está aprendendo, como se você estivesse dando uma aula para ela. A professora, ninguém vai querer escutar o que eu vou falar de matemática, não tem importância. Se ela não quiser me escutar, fala para a parede, fala sozinho no quarto, fala para o espelho, mas fala. Porque quando você fala, você também se ouve. E você, quando fala, você está usando também memória? Tá. Você está usando a sequência dos conhecimentos e o seu cérebro está acompanhando se o que você está dizendo tem lógica, que tem sentido. E isso, você está internalizando o conhecimento. Isso é muito poderoso. É um exercício simples. Ah, mas eu tenho vergonha de falar sozinha dentro de casa. Você tranca no quarto. Por que você se preocupa com o que os outros estão pensando de você? Eles estão te ajudando a você evoluir? Não. Eles estão te julgando, estão te criticando e você está com medo deles? Esquece isso. Olha para você. Agora é a tua hora. É a tua hora. E aprenda. Então, aproveite. Aí você vai acompanhar o teu raciocínio lógico, que é no conteúdo aprendido. Com esse exercício de você dar aula para você mesmo. Você olha no espelho e dá aula para você. E eu falei isso, mas parece que eu engoli algum passo. Espera aí, volta lá, dá uma olhada no vídeo, na documentação que foi deixada para você, nos apoios pedagógicos. E não, volta e repete. Dá aula para você, cara. Você é aluno de você mesmo. Isso é poderoso, muito poderoso. O melhor momento, quando você perceber que não quer mais só passar na prova, mas você quer autonomia de pensamento, você quer um raciocínio lógico destravado, você quer um cérebro parrudo e mais inteligente, você quer se sentir poderoso e empoderar. Esse empoderamento é maravilhoso. Faça isso toda semana, 15 minutinhos. Ah, eu não tenho tempo. Tem sim, 15 minutinhos, 10 minutinhos. Né? Você pode fazer isso. Em qualquer lugar, a qualquer momento. Hoje em dia nós temos celular na palma da mão. A palma da mão é poderosa, então nós podemos sim. E olha, você vai se surpreender com seus avanços. Vou contar para você, nos meus anos de ensino em sala de aula, que foram 40 anos dando aula em universidades e 16 no ensino fundamental, além das aulas particulares que eu dei, eu tive aluno que dizia: Gisele, eu sou burro para isso, não adianta. E o aluno que disse, eu explicando para ela: professora, por favor, para de explicar, porque eu sou muito burra para entender isso. Eu fiquei parada sem falar, ela não está tentando. Porque a gente faz as coisas pelo próximo até um determinado ponto. Mas se a pessoa não se abre, ela travou a sua ação. E foi isso que eu fiquei assim, meio constrangida com ela. Hoje, mesmo assim, essa menina, ela fazia ciência da computação. Mesmo assim, hoje ela é formada, ela trabalha. Foi um exercício prático que eu passei. Era um exercício para trabalhar com material concreto e ela não estava entendendo e eu estava querendo, buscando alternativas para ela entender. De repente ela disse: professora, para, porque eu sou muito burra. E, meu Deus, fiquei tão assim. Mas ela não desistiu. Ela continuou e eu continuei escutando. Hoje em dia ela é formada, já tem muitos anos, ela exerce a profissão dela normalmente. Então aqui eu finalizo esse vídeo.
Me segue no canal, dá um like, compartilha com algum amigo que você acha que está precisando ouvir essas palavras. E eu agradeço e honro muito seu tempo aqui comigo agora, e foi um grande prazer. E muito obrigada mesmo, e até o próximo episódio.